Professora, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Júlia e o meu grupo é composto por Ana, Mariana Débora, Letícia Ellen e Júlia Francisca, que sou eu. Nós ficamos responsáveis por explicar ácido-base. Começamos com uma conceituação de base e de ácidos, levando também o conceito de pH e pOH, também o conceito de indicadores. E as meninas também fizeram um experimento, fazendo um indicador caseiro, que é o do repolho, e testando diferentes amostras com diferentes pHs para testar o indicador, se ele deu certo, se dá para fazer em casa ou qualquer pessoa fazer sem ser necessariamente um químico, e tivemos um resultado e a conclusão dele. Espero que gostem. Agora vamos para as conceituações e logo após o experimento que vai demonstrar o que a gente explicou na teoria. Ácidos são substâncias que possuem a capacidade de doar prótons e íons H+, quando dissolvidos em água. Essa característica confere aos ácidos várias propriedades, como o sabor azedo e a capacidade de reagir com bases para formar sais e água. Existem dois tipos de ácidos. Ácidos fortes, que dissociam-se completamente na água, liberando todos os seus íons H+. O exemplo seria o ácido clorídrico HCl e o ácido sulfúrico H2SO4. Existem 3 leis relacionadas aos ácidos. A primeira é que a teoria de Arrhenius. O ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, libera íons H+. A teoria de Lowry, que o ácido é qualquer substância que doa um próton de H+. Essa teoria amplia a definição de ácidos, considerando reações que não envolvem necessariamente a água. E a teoria de Lewis, que diz que o ácido é qualquer substância capaz de aceitar um par de elétrons, não apenas doar prótons. A teoria de Lewis é a mais abrangente, pois inclui uma gama mais ampla de reações. Eu vou dar exemplo de ácidos mais comuns, que é o ácido clorídrico, HCl, que é encontrado no estômago, que é essencial para a digestão. O ácido sulfúrico H2SO4, utilizado em baterias de carro e na preparação de fertilizantes. E o ácido acético, que é o principal componente do vinagre. Bom, meu nome é Júlia e fiquei responsável por explicar o que são bases. Bases tem dois conceitos bem amplos na química que dois principais químicos explicam, o Arrhenius e o Bronte de Lowry. Para o Arrhenius, as bases são substâncias que conseguem realizar dissociação iônica, ou seja, elas conseguem se dissociar liberando uma hidroxila, OH-. A gente tem aqui o principal exemplo que explica, que é o NaOH aquoso, que se dissocia liberando Na+, e OH-, que é a hidroxila. Já para este químico, bases são substâncias que têm a capacidade de serem receptoras de íons H+, que são considerado próton do hidrogênio, porque o hidrogênio, quando ele doa íons, ele fica sem elétrons na sua eletrosfera, fica apenas com um próton, né, na tabela periódica, com um próton em seu núcleo. Então ele é considerado um próton. Então ele tem a capacidade de receber esse H+, esse íon H+, e geralmente é doado pelos ácidos. A gente tem aqui uma reação que exemplifica, que é a reação do amônia mais a água. A água libera H+, que é recebida pela amônia, e forma o NH4, o íon de NH4, mais a hidroxila, mostrando que essa reação gera uma substância de caráter básico. Bom, a nomenclatura das bases. Como é que a gente forma a nomenclatura das bases? A gente tem uma regra geral a ser seguida, que é hidróxido de mais o nome do cátion. Bom, o que é o cátion? O cátion, como a dissociação iônica, é da substância que é positiva e que não é a hidroxila, porque sempre vai liberar um OH- e uma substância positiva, que aqui é o cátion. Nesse exemplo, a gente tem a base NaOH, que quando se dissocia, libera OH- e NH+. Esse aqui é o cátion. Então, seguindo a regra, a gente tem hidróxido de, por causa da hidroxila, mais o nome do cátion, que esse aqui é o sódio. Então, ficaria hidróxido de sódio. Bom, mas como toda regra, há sua exceção. Nesse caso, existem alguns cátions que liberam números de íons diferentes. Então, nesse caso, para não ficar o mesmo nome, né, porque seria o mesmo cátion, os químicos desenvolveram uma outra regra, que é aplicar o nome normal, né, hidróxido de ferro, seguindo a regra geral, só que no final do nome colocar o número de íons liberados
em forma de algarismo romano. Por exemplo, o ferro 2+ liberam 2 íons, então seria hidróxido de ferro, pela regra geral, hidróxido de ferro 2 em algarismo romano, certo? No caso do ferro 3 também, que ele libera 3 íons, então ficaria hidróxido de ferro 3. Porém, também outra forma de resolver esse nome, que é, levando em consideração o número de íons, né, que você saiba, a gente pode fazer a comparação de quem libera, quais são os íons maiores que são liberados. Nesse caso, a gente pode analisar que existe o ferro 2+, que libera 2 íons, e o ferro 3+, que libera 3 íons. O íon de menor carga que é liberado pode receber no final do nome o sufixo oso, e o íon de maior carga pode receber no final do nome o sufixo ico. Por exemplo, 2+, são 2 em comparação a 3 é menor, então ele receberia o sufixo oso, então ficaria hidróxido ferroso. Já o 3 em comparação a 2 é maior, né? Então receberia o sufixo ico, sendo hidróxido férrico. Bom, nós temos algumas características principais das bases. Nós temos o sabor adstringente, que é um sabor que caracteriza a base. Qual é esse sabor? É um sabor que amarra a boca, como se fosse um sabor que trava a boca. Por exemplo, a banana, quando está muito madura, tem um sabor que trava, vai travando a boca, é o sabor adstringente. Ele tem um pH elevado, que fica mais ou menos entre 7 e 14. Bom, ele também tem a capacidade de neutralizar ácidos, no caso, uma reação de neutralização ácido-base, que forma sal e água. A gente também ele é formado por um cátion metálico, certo? Que se liga a uma hidroxila, OH-. E elas são boas condutoras de eletricidade quando estão em soluções aquosas. Bom, a força. Como é que a gente sabe que uma base é forte ou fraca? A gente mede pelo grau de dissociação, que é feito pela seguinte fórmula: número de moléculas dissociadas dividido pelo número total de moléculas dissolvidas na solução. Esse valor vezes 100%, que se ele der maior que 5%, mais ou menos, considerando a base forte, se der igual ou menor que 5%, é considerada uma base fraca. Quais são as características de uma base forte? Elas têm uma grande capacidade de liberar mais íons, então ela também é uma boa condutora de eletricidade e são corrosivas. Já uma base fraca, ela não tem tanta capacidade de dissociação, então ela libera poucos íons e não é tão boa condutora de eletricidade e suas substâncias são quase insolúveis. Bom, eu trouxe esse exemplo do hidróxido de amônio, que é, se 0,1 mol de hidróxido de amônio for dissolvido em água e apenas 0,005 mol se dissocia, então esse hidróxido de amônio é uma base fraca ou uma base forte? Levando em consideração o grau de dissociação e esse cálculo, a gente coloca aqui, ó. Número de moléculas dissociadas, que na questão fala aqui foi 0,05 mol, que dividido pelo número total de moléculas dissolvidas, que foi 0,1 mol de hidróxido de amônio dissolvido. Então, esse valor vezes 100% da porcentagem deu 5%. Então, levando em consideração a regra, se for menor ou igual a 5%, é considerado uma base fraca. Bom, algumas aplicações das bases. É utilizado na produção do sabão por meio de óleos e gorduras, que é feito a partir do hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica. Bom, ela também é utilizada na produção de antiácidos, a partir do hidróxido de magnésia, que é o principal componente do leite de magnésio. Também é utilizado para fazer a correção de pH de solos e de águas por meio da neutralização de ácido-base, e também é utilizado na produção de catalisadores químicos para acelerar reações químicas. Bom, o que é o pH? pH é o potencial hidrogênio iônico, que é o que? Ele é determinado pela concentração de H+ em uma solução. Então, ele também é importante para medir, porque ele mede o grau de acidez, neutralidade e basicidade de uma solução. Bom, a gente tem a escala do pH, e ele é dividido de 0 a 14, em que o 7 é considerado neutro. Os números antes do 7 são ácidos, e números depois do 7 são considerados números de base, certo? Então, você pode ver que o mais ácido ele cresce da direita para a esquerda, e as bases crescem em ordem da esquerda para a direita. Então, quanto mais
no caso do ácido, quanto mais à esquerda, mais ácido, e no caso da base, quanto mais à direita, é mais básico. Bom, o pOH. O que é pOH? pOH é o potencial hidroxiliônico, ou seja, no caso ele é o oposto do pH. Enquanto o pH ele mede a concentração de H+, o pOH ele mede a concentração de íons de hidroxila, OH-. E ele está relacionado com o pH pela fórmula. Para descobrir quantos pOH ou quantos pH tem, você tem que fazer a fórmula. pH mais pOH tem que ser igual a 14 na escala do pH. A gente também trouxe dois exemplos de ácidos e bases. O suco gástrico tem um pH de 2, então na escala do pH ele corresponde a um ácido e muito forte. E o sangue humano, ele tem um pH de 7,35, então na escala do pH, correspondendo a 7, ele seria uma base porque passa os 35, mas ele é quase neutro. Bom, o potencial hidrogênio-iônico tem um cálculo, que é o cálculo do pH. Como é que a gente calcula o pH? O pH é igual a menos log da concentração de íons de hidrogênio em mol por litro. Eu trouxe aqui um exemplo, que é a solução com concentração de H+, sendo 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Colocando na fórmula, fica menos log vezes a concentração. Isso aqui a gente vê que o log, fazendo as propriedades matemáticas, log de 1 mais a log dessa base, log de 1 é 0 e 10 na base 10 fica o próprio expoente. Então, esse log fica menos 4. Então, resultado, o pH fica menos do log, menos 4 do expoente, ficando o pH como 4. Isso levando na escala do pH, 4 é mais próximo depois do 7, então na solução ácida. Bom, como é que a gente mede o pH? Temos dois modos de medir o pH, por indicadores ácido-base ou por pHâmetro. Os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor, indicando se a substância tem um caráter ácido ou básico. Os dois principais utilizados indicadores são o tornassol e a fenolftaleína. O tornassol fica azul quando está em caráter básico e vermelho quando está em contato com uma substância ácida, e a fenolftaleína fica incolor quando está em contato com a substância ácida e fica rosa quando tem em contato com a base. Bom, e o pHâmetro é um aparelho eletrônico que mede o pH pela condutividade elétrica. Então, ele mede a condutividade elétrica da solução e depois converte os valores em valores de escala de pH. Nesse experimento, extraímos o pigmento do repolho roxo e misturamos com diferentes substâncias do nosso dia a dia para observar a mudança de cor. Isso acontece porque esse pigmento, chamado de antocianina, reage de formas diferentes dependendo da quantidade de prótons na solução. Os ácidos são substâncias que em soluções aquosas sofrem ionização, liberando prótons H+. Eles também são capazes de doar um próton. Já as bases são substâncias que sofrem dissociação iônicas e são capazes de aceitar um próton H+ de outras substâncias. Quando adicionamos a solução do repolho roxo no bicarbonato de sódio, o meio se torna levemente básico, então a cor muda de roxo para tons azul esverdeado. O ácido acético, presente no vinagre, libera íons H+ na solução, tornando o meio mais ácido. Quando misturado ao indicador do repolho roxo, ele reduz o pH e altera a cor da solução para um vermelho ou rosa, confirmando a acidez. A água sanitária, além de básica, é um forte oxidante e acabou degradando o pigmento da antocianina, deixando a solução quase incolor. O álcool, o pH é próximo do neutro, então ele não sofreu grandes alterações, ficando da cor arroxeada. O leite tem um pH levemente ácido,
Então a solução ficou um pouco rosada. Água pura, sendo neutra, manteve a cor arroxeada, sem alterações significativas. O açúcar, também neutro, sem ação ácida ou básica significativa, manteve a cor arroxeada. Então, ao final desse trabalho, nós podemos concluir que tanto o ácido como a base está muito presente de maneira bem ampla no nosso cotidiano. Presente no nosso próprio corpo humano, como o sangue, como o nosso suco pancreático, como a bile, também presente em alimentos como a banana, o limão, enfim, presente em remédios na indústria farmacêutica, está presente amplamente no mercado e no nosso cotidiano. Então você consegue observar daí a importância tanto do ácido como da base. Podemos verificar também com o experimento de repolho que toda pessoa pode aprender sem precisar de ser um indicador industrial, pode ser um indicador caseiro, gerando com que a educação seja para todos.